Salve, salve, meu povo! Sejam bem-vindos novamente ao nosso aquecimento para a Guarda Municipal de Itapema. É uma honra, professor Elias, que está com vocês aqui nessa noite. É uma honra estar aí vivendo esse sonho junto com vocês, tá? Recentemente, eu já falei em outro momento, em outras vezes isso aí, né? Recentemente, não tão recentemente, né? Mas há pouco tempo, eu estava aí, onde os senhores estão, né? Com essa angústia, essa aflição de fazer uma prova para ingressar no concurso de uma guarda municipal. No meu caso, né, fui o 8º colocado no concurso da Guarda Municipal de Balneário Camboriú, tá? Então, muita gente me pergunta, professor, o que você fez? Como é que você fez para estudar e tal? Senhores, a primeira coisa é acreditar que tudo é possível nessa vida, né? Então, eu passei por Balneário Camboriú um dia, visualizei os guardas lá trabalhando, abordando, eu falei, cara, eu vou ser esses caras aí e tal, e aí quando saiu o edital, corri atrás. Me lembro que nos 40, 50 dias finais ali, realmente foi de dedicação total. Fiquei ali cerca de 6, 7 horas estudando por dia. Trabalhava na época, estudava, enfim, cada um tem as suas dificuldades pessoais, né? Mas eu consegui vencer. Eu lembro que pelo menos em Balneário caiu muito conhecimento da cidade. Então eu lembro que eu fui até Balneário Camboriú, consegui um mapa, cheguei na minha casa, né, e coloquei ali aquele mapa, eu decorei todas as ruas, né, a número ímpar, onde é que ficava o hospital, etc e tal. Então eu fiz isso e realmente compilando com as matérias de direito, que eu já tinha uma base e tal, já vinha estudando para concurso e consegui ter a 8ª colocação, tá? Mas não tem segredo. O segredo é disciplina, dedicação, motivação todos os dias, né, e acreditar que tudo é possível. Eu tenho certeza de que você, em Itapema, com certeza, né, estamos fazendo história, a Implacável Concurso está fazendo história aqui no município de Itapema, junto com vocês. Por quê, Elias? Porque eu estou acompanhando esse concurso desde quando começou as notícias, há cerca de um ano, né, mais ou menos atrás aí, começou as notícias, eu tive que protocolar na Câmara de Vereadores com relação à idade, né, galera? Porque a princípio seriam 35 anos, e aí depois foi para 40 anos. Não vou dizer graças a mim, mas teve um grande dedo meu nesse negócio aí, porque realmente aí alteraram para 40 anos depois de lerem toda a minha fundamentação que eu fiz, né, das guardas municipais, que em tese não precisaria ter limite de idade, etc. Enfim, mas deixaram de 18 a 40 anos. A gente tem que respeitar a decisão da administração pública, já foi um grande avanço. Então, se você tem de 35 a 40 anos, pelo amor de Deus, depois me paga um churrasco, porque se você vai conseguir fazer essa prova, com certeza foi muito esforço do professor Elias aqui, para que mudasse a idade, com certeza agora você vai conseguir fazer essa prova, tá? A nossa missão hoje, né, a gente já vem estudando aí no aquecimento com outros professores, a nossa missão hoje é direito penal na veia, tá? Direito penal. A gente não sabe ainda como vai vir o edital, se vai cobrar direito penal, mas a minha aposta, pela minha experiência, é que sim, é que vai ter direito penal. E eu escolhi um crime que vem tratando, que vem, na verdade, acontecendo esse crime, perdão, ele vem acontecendo várias vezes aqui em Itapema, que é o crime de roubo. O artigo 157 do nosso Código Penal, o crime de roubo, a prefeita, inclusive, tem a aflição de criar a guarda municipal o quanto antes, devido aí o grande número de roubos, principalmente no calçadão e com armas de fogo, tá? E aí, com essa polêmica toda, ela quer o quanto antes que os senhores e as senhoras estejam na rua, tá? Então, a nossa missão aqui, a gente vai começar esse aquecimento com o crime de roubo, que deve sim aparecer na sua prova, tá? Então, sem perder muito tempo, aquecimento Guarda Municipal de Itapema, não deixa de seguir lá o nosso Instagram, Implacável Concursos, bem como se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma aula como essa. Beleza, galera? Então, só antes de entrar na aula, quando eu falo que estamos fazendo história, é porque a Implacável Concurso vai ser a número 1 em aprovações, com certeza, na Guarda de Itapema, tá? Faremos história, vocês serão os primeiros guardas municipais no município, e eu terei muito orgulho de quando chegar daqui a alguns anos, né, e lembrar dessa história. Porra, a Guarda Municipal, o primeiro concurso, estava junto com eles, muita gente foi aprovada, né, por causa da Implacável Concursos, que estamos aí sempre ajudando vocês. Então, fico muito feliz e muito honrado de participar de todo esse processo. Tenho certeza de que você vai chegar na tua aprovação, só que você precisa acreditar, você precisa realmente buscar a tua aprovação, que com certeza ela não vai vir na sua casa. Você tem que correr atrás todos os dias dos seus objetivos. Sem perder muito tempo, vamos lá então, vamos falar do crimezinho que vem acontecendo muito aqui em Itapema, tá? Vamos tentar ao máximo direcionar esse aquecimento
para a função que vocês irão desempenhar, tá? E a banca tende a cobrar realmente características aí do que vem acontecendo no município ou acontecimentos atuais aí. A gente tem que ficar ligado, principalmente em alguns crimes que foram alterados, etc. Tá? Mas eu vou começar hoje com o roubo, tá, senhores? O crime de roubo tem que ter uma pequena diferença com o crime de furto. O crime de furto ele é bem parecido, só que ele está previsto no artigo 155 do nosso Código Penal. O crime de roubo, que é o famoso 157. Aí muita gente que está em casa vai falar assim, ah, é o que tem violência ou grave ameaça. Cuidado, cuidado. Não é necessariamente com violência ou grave ameaça. A gente vai ver que tem várias coisas aqui que podem mudar o crime, tá? E aí eu quero que vocês gravem que o bem jurídico, você pode até anotar isso aí no teu material, o bem jurídico tutelado pelo Código Penal, quando estamos falando do roubo, o bem jurídico é o patrimônio, tá? É isso que o Código Penal ele vem tutelando, o bem jurídico patrimônio. Então a gente vai ver que o objeto material do crime será o patrimônio, tá, senhores? Então, a gente vai começar aí pelo crime de roubo. Artigo 157, reta finalíssima para o concurso. A gente vai aí falar do crime de roubo. Olha só o verbo, cuidado que o verbo ele é subtrair, e lá no artigo 155, que é o furto, você também encontra esse verbo, tá? O verbo aqui no roubo é subtrair, e não despreze, o roubo eu já sei tudo. Não, cuidado, não despreze que a gente vai ver muita informação importante hoje, tá? Então, com relação ao roubo, senhores, o verbo é subtrair, o núcleo do tipo do verbo aqui é subtrair. Só que vejam, eu não posso subtrair uma coisa que é minha. Eu tenho que subtrair uma coisa alheia, tá? É por isso que a lei ela fala, subtrair coisa móvel. Cuidado, é uma coisa móvel alheia. O conceito de móvel, senhores, está lá no Código Civil, tá? Que é aquela coisa que você pode levar para de um lugar para o outro sem perder as suas características, etc. Dá lá isso no Código Civil, provavelmente não deve aparecer na prova de vocês. Mas coisa móvel, você sabe o que é, né? Um celular, um relógio, enfim, coisa que dá para levar de um lugar para o outro. Agora, eu posso subtrair uma casa? Não, né, senhor? Você não, com certeza, se não for uma casa aí, aquelas que germinar, aquelas que são prontas, que você consegue levar de um lugar para outro. Mas, como regra, você não consegue subtrair uma casa porque ela é um bem imóvel, tá? É um bem imóvel. Então, veja que o Código Penal, a gente já começa essa análise, que você tem que o sujeito ativo do crime, quem vai cometer esse crime, tá? Ele vai subtrair uma coisa, e essa coisa ela tem que ser alheia e ela tem que ser móvel. Beleza, Elias, até aí tá muito fácil. Só que vejam, eu tenho que subtrair uma coisa móvel alheia para mim ou para si, no caso, né? Para mim ou para outrem. Ou seja, a doutrina, ela chama isso de assenhoramento definitivo. Eu tenho que subtrair essa coisa com essa intenção de ficar para mim, com essa intenção de assenhoramento definitivo, né? E aí você tem que tomar cuidado que lá no crime de furto, né, o furto de uso, ele é atípico, você pode até anotar. O que é o furto de uso? Imagine que eu sou um empregado, trabalho numa casa, eu sou jardineiro, e aí eu passo pelo quarto ali do meu patrão, e eu tenho uma festa hoje à noite. Eu vejo o terno dele, né? Pego aquele terno, coloco escondido na minha mochila, levo, uso na festa à noite. No outro dia eu lavo o terno, deixo passadinho bonito e coloco lá de novo sem o dono ver. Veja, senhores, eu não tinha intenção de assenhoramento definitivo. Eu queria só usar e depois devolver. Então, no furto, quando acontece isso, a doutrina chama de furto de uso. E o furto de uso, ele é atípico, ou seja, não vai ter punição para o camarada que comete furto de uso. Só que tomem cuidado, aqui o roubo de uso, em tese, né, não sei se podemos chamar assim, ele é considerado típico, tá? Mesmo tem que ter esse assenhoramento definitivo, essa vontade de ficar, tá? Mas só faça uma diferença. Lá no furto de uso, ele é atípico, ou seja, a pessoa não vai ser punida. Aqui, o roubo de uso, ele é típico, tá, senhores? Então vai ser punido mesmo que tenha essa intenção, de repente, de devolver ali na hora, tá? Mas aí, a gente não vamos adentrar nesses detalhes que a banca dos senhores não vai adentrar, tá? Mas só lembre, então, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, tá? Esse é o objetivo. E aí a gente tem que lembrar, né, que aqui ele fala assim, ó, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, tá? Agora,
a gente tem que fazer uma diferenciação. Eu vou pegar uma... Muita gente, se não prestar atenção, acaba aí se confundindo. Eu vou apagar tudo. Preste bastante atenção. O momento não pisca. Reta finalíssima para a sua prova. Tá? Olha só, preste atenção. A gente vai chamar tudo isso aqui... Atenção! Pega o teu material aí e faz isso. A gente vai chamar tudo isso aqui, tudo isso que eu sublinhei, de roubo próprio. Próprio. A gente vai chamar isso. O parágrafo primeiro, que é o de baixo, que a gente não chegou lá ainda, a gente vai, vou pegar outra cor. Cuidado para não confundir os termos. A gente vai chamar de roubo impróprio. Não confunda. O de cima, roubo próprio. O de baixo, roubo impróprio. Beleza. Vamos ficar no de cima que a gente está ainda aí no começo da aula. Vamos lá para o de cima. No roubo próprio, senhores, cuidado. No roubo próprio, há uma divisão. Há uma divisão do que, Elias? Há uma divisão da violência. Olha só. O roubo próprio, que é esse primeiro que está tudo sublinhado para vocês, temos duas violências. Violências. A primeira, temos a chamada violência, vou pegar outra cor, a violência própria. E a violência imprópria. Ai, não entendi mais nada. Segura. Segura que vai entender. Vamos recapitular aqui, vamos recapitular. O momento não pisca, tá? Estamos no roubo. Esse daqui que eu sublinhei inteiro para vocês, como é que chama? Roubo próprio. No roubo próprio, temos duas violências. A violência própria e a violência imprópria. O que você vai gravar? Que a violência própria, eu vou até colocar aqui, a violência própria, eu vou até colocar como se fosse um sangue. Então eu vou botar assim, ó, em vermelho, como se fosse um sangue escorrendo aí. Então o que é a violência própria? Imagine que eu falo assim, ó, passa o relógio. O camarada pega e fala assim, ó, não vou passar. Eu encho ele de porrada, encho só com a cara dele, cheio de sangue, né? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma violência. E aí se eu pergunto para vocês, essa violência de eu encher o cara de porrada, qual violência que é? Própria ou imprópria? Aí você vai pensar, opa, aquela que de repente tem sangue na cara do cara, violência própria. Tá? Então você vai gravar o seguinte, que a violência própria é essa da pancadaria. Tá? Passa o relógio aí, não vou passar, dá uma facada no cara para pegar o relógio. Violência própria. Violência própria, pancadaria. Tá? A violência que vocês conhecem, normal de um roubo, geralmente, violência própria. Mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Veja que essa violência ela é a pessoa e não é contra o objeto. Então vamos recapitular. Ah, Elias, e o que é essa violência imprópria? Se você falou que a violência própria é pancadaria, o que é essa violência imprópria? Senhores, essa violência imprópria é quando eu reduzo a capacidade de resistência da vítima. Pode até anotar. Violência imprópria é aquela que eu reduzo a impossibilidade de resistência da vítima, tá? Como assim, Elias? Senhores, imagine que você conhece uma gata aí na Shed, em Balneário Camboriú. E aí tá você ali, Shed é uma balada, para quem é de fora de outros estados, aí é uma balada, né? Aqui em Balneário Camboriú, uma balada sertaneja. E você tá ali curtindo a festa, daqui a pouco você conhece uma gata. E aí, você tá lá conversando com ela, você pega teu carro e vai ao motel com ela. Quando chega lá, ela fala assim, ó, vamos tomar um whiskyzinho e tal, babá. E aí ela pega e coloca, né, dentro do teu whisky, ela coloca ali um Boa Noite Cinderela. E aí você toma um golinho, ó, vai dormir. E aí nesse momento, ela pega, vai na tua carteira, subtrai todo o teu dinheiro e ó, dá no pé. Ou posso até mudar o exemplo. Ela fala assim, ó, deita na cama. E aí o camarada deita na cama, né, fica olhando a gata e tal, aquela coiseirada toda que vocês estão acostumados de ver, né? E ela fala, eu gosto de te amarrar, né? Eu gosto de amarrar você. E aí, senhores, quando ela vai
ela pega e começa a amarrar. Amarra o cara ali, um braço, o outro, né? E ele fica amarrado na cama. O que ela fez? Ela encheu o cara de pancadaria ou reduziu a impossibilidade de resistência? Ela reduziu. Nesse momento, o cara amarrado ali, ela foi lá e pegou todo o dinheiro e foi embora. Tá? Então, você tem que tomar cuidado. Que temos o roubo próprio e temos o roubo impróprio. Estamos, nesse momento, no roubo próprio. Só que você tem que lembrar que o roubo próprio tem duas violências. Está na tela para vocês. Violência própria e violência imprópria. Violência pancadaria é a violência própria. A violência imprópria, vou fazer o coraçãozinho aqui para que vocês lembrem do Boa Noite Cinderela. Beleza? Então vamos tentar achar dentro do artigo 157, esse pedaço de cima, aonde que está as duas violências. Só que não esqueçam que tudo isso aqui é roubo próprio. Eu estou repetindo porque muita gente tem dificuldade nessa parte. Então vamos lá. Subtrair coisa móvel alheio para si ou para outro mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Opa, aqui, mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ela está falando da pancadaria. Ou seja, eu vou pegar até a cor. Ela está falando da violência própria. Aqui, ó. Aí ele vai continuar. Ou depois de havê-lo por qualquer meio reduzido a impossibilidade de resistência. Opa, aqui ele está falando da violência imprópria. Violência imprópria. Então, o que você conclui? Que no roubo próprio você tem duas violências. Uma que é a pancadaria e a outra que é reduzida a capacidade de resistência. Então, se a banca dos senhores aqui em Itapema contar uma historinha que Elias conheceu uma balada, né? Conheceu uma gata na balada, foi lá pro motel, ela colocou um Boa Noite Cinderela, e aí o Elias dormiu e ela levou todo o dinheiro. Muita gente vai em furto. Ah, não tem violência ou grave ameaça. Opa, cuidado! Violência tem. Qual é a violência? A violência imprópria, que é aquela que eu reduzo a capacidade de resistência da vítima. O que não teve é a pancadaria, violência própria, mas temos a violência imprópria, tá? Então, se eu fosse perguntar, se fosse fazer uma conclusão, esse exemplo aí do Boa Noite Cinderela, o nome do crime seria roubo próprio, só que é roubo próprio com violência imprópria, que é aquela que eu reduzo a capacidade de resistência. Tá? Não pode confundir, pelo amor de Deus. Por isso que eu estou sendo massivo aqui, repetindo. Tá? E aí, senhores, a gente vai continuar aqui. Agora, lembrem da pena 4 a 10 anos de multa. Agora, olha só o que diz o parágrafo 1º. Já estamos em outro quadrado. No parágrafo 1º, temos aí o chamado roubo impróprio. Temos o chamado roubo impróprio. Só que eu quero que vocês anotem, que muita gente boa não sabe, que no roubo impróprio temos apenas uma violência. E aqui só temos a violência própria, somente a pancadaria. Vou até colocar o sangue aqui. No roubo impróprio, só temos a violência própria. Elias, não entendi mais nada. Agora calma. Senhores, o que é o chamado roubo impróprio? Segundo quadrado. Esquece o de cima agora. Tá? Depois eu vou fazer uma diferença dos dois. Senhores, no roubo impróprio, cuidado, anota. No roubo impróprio, no quadrado de baixo, eu tenho a intenção de furtar. Como assim, Elias? No roubo impróprio você tem a intenção de furtar. Sim, senhores. Imagine que eu vou à casa da Isadora, né? Eu vou à casa da Isadora, chego lá na casa da Isadora, não tem ninguém a princípio, adentro eu vou furtar a televisão. Quando eu estou lá furtando a televisão, desmonto ela do rack, lá onde está a televisão, estou saindo da casa, eu me deparo com a Isadora e o marido dela chegando na porta da casa. Senhores, o que eu tenho que fazer? Eu estou com a televisão deles, dentro da casa deles, prestes a sair, só que eles chegaram e me viram. E aí, para garantir a minha, a palavra-chave, garantir a minha impunidade do crime,
o que eu faço? Eu tenho que fazer a pancadaria. Eu tenho que fazer uma violência própria para garantir a minha impunidade do crime. Ou seja, senhores, eu tenho que arrebentar a Isadora e o marido dela para poder pegar a televisão e ir embora, tá? Então, estamos nesse exemplo que eu dei, de um roubo impróprio e a violência é própria, porque você sabe que nesse do quadrado de baixo, somente temos uma violência, que é a violência própria, tá? Então, qual é a grande sacada dessa parada aí para resumir para vocês? Que no roubo próprio, a violência aqui, seja ela própria ou imprópria, ela sempre vai acontecer antes ou durante a subtração. Durante a subtração. Porque nesse aqui, no roubo impróprio, primeiro, anota, primeiro eu subtraio, e segundo, eu faço a violência. E não é qualquer violência, é a violência do sangue, a pancadaria. E aí, olha só o bizu, se aparecer na palavra aqui, ó, para assegurar a impunidade do crime. Se falar em impunidade do crime, eu vou lembrar que estamos diante do roubo impunidade impróprio. Impróprio. Entenderam, senhores? Entenderam? Então, quanta informação a gente está vendo aqui, tá? Dentro de um único slide, num crime que vem acontecendo em Itapema por diversas vezes, tá? E aí, senhores, você tem que diferenciar roubo próprio de roubo impróprio. Roubo próprio com violência própria ou violência imprópria. Elias, por que você falou que no roubo impróprio só tem uma violência? Porque olha só, na mesma pena incorre quem? Logo depois de subtraída, ou seja, primeiro eu subtraio. Subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para o terceiro. Veja que essa partezinha aqui, ó, reduzida a possibilidade de resistência da vítima, não tem aqui no de baixo. Então aqui só tem a violência própria. Só tem a violência própria. Quer um exemplo, senhores? Quer um exemplo? Olha só a pegadinha só sacana, que vai derrubar muitos candidatos. O mesmo exemplo da Isadora. Elias adentrou a casa da Isadora, estava levando a televisão. Quando chega, ele na porta passei com a televisão, a Isadora aparece com o marido dela. Elias é um cara extremamente foda em hipnose. Olha, a banca pode colocar. Elias é o cara da hipnose. Ele acaba hipnotizando ali a Isadora e o marido dela e consegue ir embora com o objeto. Garantindo, a banca vai falar, garantindo a impunidade do crime. Qual crime Elias cometeu? Muita gente vai colocar assim, ó, roubo impróprio. Senhores, não aconteceu roubo impróprio. Aconteceu o crime de furto. Furto. Por quê? Porque a subtração foi antes ou depois? A subtração foi antes. Lembra que eu entrei na casa da Isadora para furtar. Não tinha ninguém em casa. E aí, depois que eu subtraí, eu apliquei uma violência para hipnotizar. Aquela chamada violência imprópria. Lembra que aquela que eu reduzo a capacidade de resistência? Sim. E aí, quando eu fiz isso, senhores, o Código Penal não traz dentro do roubo impróprio a violência imprópria, essa de reduzir a capacidade de resistência. Então, a melhor jurisprudência e a melhor doutrina vai dizer que estamos diante do crime de furto. Nesse exemplo da Isadora e nesse exemplo da hipnose. Tá? Então, se ficou confuso, você pega depois e volta essa aula. Mas a ideia é que não fique confuso. Primeiro quadrinho, roubo próprio. Segundo quadrinho, impróprio. Lembre que no roubo impróprio, a finalidade é garantir a impunidade do crime. Primeiro eu subtraio, quando eu estou indo embora aparecem os donos. Aí eu tenho que fazer uma violência. Qual a violência? A violência do sangue. A violência própria. E aí qual é o nome do crime? Vai ser chamado de roubo impróprio. Elias, mas primeiro eu fiz a violência e depois subtraí, ou seja, passo o relógio, não vou passar, enchi o cara de porrada, primeiro eu fiz a violência, depois eu subtraí, opa, se primeiro eu fiz a violência e depois eu subtraí, a violência foi pancadaria, roubo próprio, violência do sangue, primeiro eu subtraí. Elias, mas eu primeiro
né? Primeiro aí fiz a violência e depois subtraí, só que a violência que eu utilizei agora era botar o boa noite Cinderela. Se você utilizou a violência antes, que no caso da mulher lá, que botou boa noite Cinderela, é uma violência? É uma violência imprópria. Neste exemplo, né, da violência imprópria, ela colocou boa noite Cinderela e aí, obviamente, né, ela cometeu violência imprópria, só que o nome do crime vai ser roubo próprio, tá? Isso aqui as bancas adoram, só que a gente esmiuçou, a gente dessecou o primeiro slide aqui do roubo próprio e o roubo impróprio. Vejam que, basicamente, o início do crime de roubo, a gente já ficou quase meia hora de aula aqui. Então tem muita informação, inclusive lá no curso completo você vai ter tudo detalhado para você, todos esses exemplos que eu estou dando, todos os artigos e todos os incisos. Tá? Então tem que ficar atento aí, não dá para você ir para uma prova dessa sabendo só o básico. Ah, eu achava que era só violência, grave ameaça, era roubo e ponto final. Não, você viu que tem várias. Né? Tem horas que pode ser furto, tem horas que é roubo próprio com violência própria, violência imprópria. Então você tem que estar recapitulando para não perder não perder nada aí nessa nossa prova aí, que com certeza vai vir um pouco pesado, tá? Avançamos aí, senhores. Vamos então, deixa eu passar para o próximo slide. Eu quero colocar uma súmula para vocês aqui, tá? Súmula 582 do STJ. Súmula 582 do STJ. Porque você vai me perguntar o seguinte: quando que consuma o crime de roubo? Já vi em questão de prova, e aí o aluno acha que é concurso de guarda municipal, ou até outros cursos preparatórios, eu já vi que acabam desprezando. Ah, guarda municipal é fácil, passa. Ah, tô fazendo um concurso federal aí, tá estudando, obrigatoriamente você tem a obrigação de passar num concurso municipal. Negativo. Primeiro, que estamos dentro de uma federação. Isso com direito constitucional. E não tem hierarquia União, Estado, Município. Todos estão em pé de igualdade. Isso é uma federação, cada um dentro das suas competências. E não é porque um concurso é federal que é mais difícil que o municipal. Não existe. Não existe. Tá? Todos os concursos têm as suas dificuldades. E talvez você está estudando para PF, PRF e não vai passar na guarda. Quem está estudando a fio para o concurso da guarda vai passar no concurso da guarda. Não confunda com cu com bunda. Não confunda. Tá? Atenção com isso. E aí eu já vi questão de prova, inclusive de guardas municipais, falar que para consumar o crime de roubo, tem que ter a posse mansa e pacífica. O cara tem que pegar o objeto e ficar no lugar com a posse mansa e pacífica. Está errado, senhores. Súmula 582, e pode cair súmula, Elias, com certeza, com certeza. Súmula 582 do STJ, ele vai dizer o seguinte: consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada. Sendo, cuidado com essa palavra, prescindível quer dizer que não precisa, cuidado. Sendo prescindível, ou seja, não precisa da posse mansa, pacífica ou desvigiada. O que quer dizer? Quer dizer que eu falo, passo o relógio. Quando eu peguei no relógio e inverti a posse, tá comigo o objeto, consumou o crime de roubo. Aí, Elias, mas eu peguei o objeto, saí correndo, a polícia, a guarda municipal de Itapema correu atrás de mim e conseguiu me pegar. Roubo tentado, errado. Roubo consumado. Inverteu a posse, mesmo tendo sido perseguido. Sim, não precisa, cuidado, anota, não precisa a posse mansa e pacífica. Onde é que está isso? Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça. E coisas simuladas, tá? É coisa que é simulada, as bancas vão lá, copiam e colocam ali. E se você não estiver muito atento numa preparação, você acaba aí perdendo uma boa questão de prova. Então não dá, voltando aqui, não dá para você ir para uma prova da Guarda Municipal de Itapema que vai ter uma porrada de inscritos com conhecimento assim. Você tem que estar preparado para fazer um concurso alto nível. Porque o concurso de Itapema já é um alto nível. Você tem que vir com tudo, cara. Você tem que incorporar o personagem. Você tem que viver esse concurso. Não dá para vir mais ou menos. Mais ou menos não vai passar. Escute o que eu estou te falando. Por que é implacável o concurso vir aprovando com em vários editais de guardas municipais? Porque os alunos que vêm estudando, eles vêm estudando com uma empresa que é especialista em guardas municipais. É uma empresa que realmente vai estudar a banca, é uma empresa que vai realmente direcionar você para as questões que podem cair. Tá? Então, na descrição desse vídeo, inclusive, acho que deve estar aqui o curso completo para você adquirir. Ah, Elias, é muito caro. Senhores,
Quanto é que vale a tua aprovação? Quanto é que você vai ganhar no teu primeiro salário? Você tem que pensar em tudo isso. Tudo isso tem que ser pensado, tá? Às vezes você pega um curso de repente mais barato ou sei lá, uma apostila e não vai ter esse direcionamento aí que você precisa. Beleza? Vamos avançando aí. Vamos avançando aí. Parágrafo 2º. Parei para tomar uma água. Seguimos aí então. A pena vai aumentar de 1/3. Será que é legal será que é legal eu gravar as causas de aumento de pena? Com certeza. As bancas adoram cobrar. Se é 1/3, 2/5, 3/5. Tá? Então a pena aumenta de 1/3 até metade. Ah, Elias, não sei o que é uma causa de aumento de pena. Senhores, causa de aumento de pena é tudo que tem fração. 1/3, 2/5. Tudo isso aí é causas de aumento de pena. Quando você vê fração dentro do Código Penal, você está vendo aí causas de aumento de pena ou causas de diminuição de pena. Tá? Agora, se você vê uma pena de um crime e daqui a pouco essa pena, uma pena que era uma pena mínima e uma pena máxima, daqui a pouco, se você seguiu lendo o crime, traz uma nova pena mínima e uma nova pena máxima, isso é uma qualificadora, tá? Você que não tem muita afinidade com o direito. Então aqui, como é fração, estamos aí diante de uma causa de aumento de pena. Por isso que fala, a pena aumenta-se de 1/3 até metade. Esse inciso 1, ele é polêmico. Teve alteração em 2018, o legislador alterou, depois alterou para 2019, teve alteração, e aí eu não vou ficar falando de alteração. Essa porra aqui é direcionada ao ponto. Como é que tá hoje, Elias? Que porra é essa desse inciso 1 aí? O que é? Senhores, é com relação às armas. Antes era de modo genérico, depois tiraram, depois botaram sua arma de fogo e fizeram uma lambança fodida. E agora, o que você tem que gravar para a prova? Você tem que gravar para a prova o que está aqui, ó. O inciso 1 está revogado. Beleza, esquece o inciso 1. Grava o que está aqui, ó. O inciso 7. Vai aumentar a pena de 1/3 até metade se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca. Senhores, arma branca pode ser uma faca? Pode. Pode ser um machado? Pode. A arma branca tem as suas classificações, arma branca própria, imprópria, não vou diferenciar. Mas armas de fogo, você sabe o que é uma arma de fogo. Arma branca, você sabe o que é uma arma branca. Então, se no crime de roubo, cuidado que a banca vai perguntar, se no crime de roubo, o roubo foi cometido com o emprego de arma branca. O que você vai lembrar? Arma branca como se fosse uma faca. Como se fosse uma faca, ó. Uma faca no roubo, ó. Passa aí teu relógio com uma faca ali, ó. Com uma faca. Passa o relógio. Quando o camarada faz isso, tá? Comete um crime de roubo com uma arma branca, a pena vai aumentar de quanto? Olha pro meu dedo, presta atenção. 1/3. 1/3 até a metade. 1/3 até metade. Então, se na prova dos senhores de Itapema falar qual é a causa de aumento de pena quando o roubo é cometido com o emprego de arma branca. Opa, arma branca como se fosse uma faca. Arma branca, 1/3. 1/3 até metade. Pelo amor de Deus, não dá para errar, tá? Voltamos aí, vamos seguir. Também vai aumentar a pena de 1/3 até metade se há o concurso de 2 ou mais pessoas. 2 ou mais pessoas vão cometer o crime de roubo, vai ter causa de aumento de pena. É uma pergunta que não quer calar. Será que o menor de idade junto com o maior de idade também conta com o causa, vai contar como se fosse mais uma pessoa junto ali para ter a causa de aumento de pena? Sim, menor de idade também conta, tá, senhores? Inciso 3, perdão. Se a vítima está em transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Ah, Elias, esse aí então é aquela galera que trabalha nos carros fortes, né? Se alguém comete um crime contra um carro forte, em tese que seria a vítima que está em transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, vai aumentar a pena? Vai, 1/3 até metade. Só que aqui, senhores, não está falando só dos transportes de valores que vocês conhecem, Brinks e etc. E outras empresas que trabalham com prosseguir, enfim, que trabalham com carro forte. Aqui, quando ele fala transporte de valores, é qualquer transporte de valor que tenha dinheiro. Pode ser que tá vindo um caminhão da Casas Bahia, da Magazine Luiza, cheio de transporte, que tem muito valor? Pode. Então, cuidado com as pegadinhas de prova. Cuidado com as pegadinhas de prova. Também vai ter um aumento de pena de 1/3 até metade se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. O que acontece muito.
O camarada rouba o carro para ser transportado para outro estado ou outro exterior. Também aumenta a causa de aumento de pena de 1/3 até a metade. Esse aqui, que inclusive virou crime hediondo com o pacote anticrime, né, senhores? O inciso 5. Se o agente mantém vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Você pode até colocar aqui crime hediondo. Crime hediondo, tá? O que é isso aqui? Me dá um exemplo, Elias. Claro. Entro na casa de vocês aí, amarro toda a família, boto no banheiro lá e vazo. O que eu fiz aqui? Mantinha a vítima em seu poder, restringindo a liberdade. Crime hediondo. Roubo, né, mantendo a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Coloca a vítima dentro do porta-mala. Mesma coisa, tá? Inciso 6. Se a subtração for de substância explosiva ou de acessório que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Tá? Isso aqui é você roubar os explosivos, tá, senhores? Roubar ali as substâncias explosivas. Tem essas pedreiras aí, né? O que o pessoal faz? O pessoal vai lá, mete o roubo lá, né, nas pedreiras onde está lá dinamites, etc. Eles pegam aquelas dinamites, etc. Depois vão lá no Amapá fazer um roubo a caixa eletrônico. Então, se você roubar o explosivo, vai ter uma causa de aumento de pena de 1/3 até a metade. Tá? A arma branca a gente já falou. A gente vai avançar aqui, ó. Se a violência, atenção, se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo, cuidado. Arma de fogo de uso restrito ou proibido. Isso aqui também é crime hediondo. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Senhores, preste bastante atenção, tá? Preste bastante atenção aí. Se o crime de roubo ele é cometido com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, é que eu pulei um dispositivo aqui, que é o parágrafo 2A, tá? Que eu não coloquei na tela para vocês. Mas vamos falar aqui o parágrafo 2A, senhores. Vamos voltar aqui, ó. Crime de roubo cometido com emprego de arma branca. 1/3 até metade. Arma branca, faca. Eu não coloquei no slide aqui porque foi um erro meu aqui, tá? Mas a gente vai falar tranquilamente. Se o crime de roubo, diz o parágrafo 2A, tá, senhores? Se o crime de roubo é cometido com emprego de arma de fogo, só arma de fogo, arma de fogo, arma de fogo. Lembra do Bolsonaro? Arma de fogo. A pena vai aumentar de 2/3. Pode olhar o Código Penal lá no parágrafo 2A que vai ver, tá? Se o crime de roubo foi cometido com emprego de arma de fogo, aí aumenta-se a pena de 2/3, tá? E se o crime de roubo foi cometido também, tá, com emprego de explosivo, tá? Com emprego de explosivo também vai aumentar de 2/3. Como é que eu vou lembrar disso? Se falar em arma de fogo, 2/3. Se falar que o crime de roubo foi com emprego de... Não estou falando que foi roubado o explosivo. Estou falando que no roubo houve emprego do explosivo. Senhores, quando eu atiro também não sai um explosivo, um fogo? Então você vai lembrar que também é a mesma causa de aumento de pena, 2/3. Tá? Então, no roubo cometido com arma de fogo, 2/3. No roubo cometido com emprego de explosivo, empregando explosivo, também 2/3. E agora a gente vai para o parágrafo 2B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com arma de fogo, só que agora a arma de fogo é de uso restrito ou proibido, como se fosse um fuzil. Aí, aumenta-se em dobro. Aumenta-se em dobro, é isso que diz o Código Penal. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo, agora vejam, não é qualquer arma de fogo não, é de uso restrito ou proibido. Aí você vai lembrar, como se fosse um fuzil, aí aumenta em dobro, é isso que diz o Código Penal. Mais um bizuzinho para vocês aí, para vocês gravarem, tá? Crime hediondo também. E aqui o parágrafo 3º também foi alterado com o pacote anticrime, agora os dois são crime hediondos. Antes era só o latrocínio. Para quem não sabe, esse inciso 2 é o famoso latrocínio.
o latrocínio que não é julgado no tribunal do júri. E não é um crime contra a vida. O latrocínio é um crime contra o patrimônio. Ah, Elias, então o latrocínio eu sei, é um roubo seguido de morte. Não é roubo seguido de morte. É um roubo com resultado morte, senhores. Porque roubo seguido de morte dá a intenção que primeiro eu roubo, depois eu mato. Mas isso pode se inverter, tá? Então cuidado com isso. Olha só, se da violência resulta lesão corporal grave, essas penas foram todas alteradas com o pacote anticrime. A pena é de reclusão de 7 a 18 anos. Como assim, Elias? Se dá violência, resulta lesão corporal grave. Imagina que eu boto a arma na Hilux que tá passando ali. Passa a Hilux. O cara fala, não vou passar. Tu abre a porta. E para você levar a Hilux, você tem que tirar o cara do carro, encher ele de porrada. E essas porradas que você teve que dar nele para poder levar a Hilux, causou lesão corporal grave. Tá? Você obrigatoriamente teve que causar aquela lesão corporal grave para poder levar o objeto. Nesta circunstância, você vai cometer o crime do artigo 157, parágrafo 3º, né? Roubo, que dentro do roubo a violência resultou lesão corporal grave. A tua pena ela vai ficar de 7 a 18 anos e também será crime hediondo e terá todos os rigores da hediondez. Agora vejam que se para você levar o objeto, você teve que matar a pessoa, ou seja, se da violência resultar a morte, que é o famoso latrocínio, a pena será de reclusão de 20 a 30 anos. De 20 a 30 anos e multa. 20 a 30 anos e multa, senhores, tá? E aí também será crime hediondo. Só que às vezes a banca pergunta, latrocínio consumado ou tentado. O camarada foi levar, teve que socar o cara de porrada para levar a Hilux, tá? Socou o cara de porrada e inclusive o cara veio a óbito. O cara morreu. Só que ele não conseguiu levar a Hilux. A polícia chegou na hora, ele teve que vazar. Aí a banca vai perguntar, mas o cara morreu e ele não levou a Hilux. Latrocínio consumado ou tentado. Quando vocês forem avaliar se o latrocínio é consumado ou tentado, sempre olhem para a pessoa. A pessoa morreu? Latrocínio consumado. Mas não conseguiu levar o objeto. Não interessa. Pessoa morreu? Latrocínio consumado. A pessoa não morreu? Latrocínio tentado. Sempre olhem para a pessoa. Olha só os exemplos. Subtração ele conseguiu levar e mesmo assim aconteceu a morte. Só que eu olho sempre para a morte, tá? Latrocínio tentado. Perdão, aqui ó, é subtração consumada e a morte ele não morreu. Mas ele levou a Hilux e o camarada não morreu. Se o camarada não morreu, latrocínio tentado. Sempre olhe para a vítima. Aqui ele não conseguiu levar a Hilux, mas o cara morreu. Se o cara morreu, latrocínio tentado. Estou confundindo aqui, tá, senhores? Até peço desculpa, tá? Os dois, o cara não morreu, tá? Os dois, o cara não morreu. É só vocês olhar se o cara morreu. Morte tentada, latrocínio tentado. Aqui sim, ó, o camarada morreu, morte consumada. E também levou a Hilux. Então, latrocínio consumado. O camarada morreu, mas não conseguiu levar a Hilux, que eu falei do exemplo da polícia ali. Latrocínio consumado. Tá? Isso aqui eu dei uma bisonhada aqui, e é assim, quem sabe faz ao vivo, né? Eu dei uma bisonhada aqui, mas é só vocês perguntarem e verificarem isso aqui, ó. Morreu a vítima? Latrocínio consumado. Morreu a vítima? Mas ele não levou a caminhonete. Não interessa. A vítima não morreu, latrocínio tentado. A vítima não morreu, latrocínio tentado, tá? É isso que vocês têm que fazer, até peço desculpa pela confusão ali, que deu uma viajada. Quando envolver, senhores, cuidado, que a jurisprudência ela vai trazer ali, eu esqueci de, quando eu falar roubo com emprego de arma de fogo, principalmente, lembrem que a arma de brinquedo não vai configurar a causa de aumento de pena da arma de fogo, porque tem que ser arma de fogo, não arma de brinquedo. Aí, Elias, é necessário aprender arma de fogo para configurar a causa de aumento de pena, por exemplo, de 2/3? Não, diz a jurisprudência que também não precisa aprender arma de fogo. Basta comprovar por outros meios. Há exemplo aí de uma câmara de monitoramento, uma testemunha. Aí, Elias, e se a arma estiver desmuniciada? Se a arma estiver desmuniciada, vai configurar a causa de aumento de pena de 2/3? Aí o Supremo Tribunal Federal diz que sim. O Superior Tribunal de Justiça diz que não vai configurar a causa de aumento de pena. Aí como é que eu vou fazer na prova? Tem que lembrar o que diz o STF, tem que lembrar o que diz o STJ, tá? Então, senhores,
Às vezes você fica pensando que vai ser fácil a prova e não vai ser. A exemplo do último concurso da PM Santa Catarina, que cobrou muita jurisprudência do STF e STJ. Então você tem que estar preparado para o pior. E aqui com certeza vocês vão ter uma preparação exclusiva e a melhor do Brasil. Ouso em dizer que vai mais aprovar nesse concurso. Tamo junto, espero que tenham gostado desse aquecimento de direito penal. Continue desfrutando das demais aulas que estão aí com vocês e estaremos aí apoiando vocês do começo até o fim desse concurso da Guarda Municipal de Itapema. Juntos somos implacáveis, até mais, fique com Deus.